Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Nós vamos iniciar nesse momento o nosso webinar com o tema de simulação de validação digital, né, para otimização de sistemas térmicos, onde nós vamos falar essencialmente de simulação CFD, né, para fazer a otimização dos nossos produtos. Então, nós vamos correr sobre alguns estudos de caso, alguns exemplos que vão evidenciar como a simulação, especificamente nesse caso, simulação CFD, ela pode auxiliar a gente a desenvolver melhor os nossos produtos, otimizar os nossos produtos, pensando principalmente nesse tema de sistemas térmicos nesse caso. Gostaria de me apresentar inicialmente. O meu nome é Gabriel Caetano. Eu vou estar conduzindo aqui o webinar juntamente com o meu colega Lamartine. Por favor, Lamartine. Bom dia, pessoal. Então, o Lamartine aqui, junto com o Gabriel, a gente vai dar início à apresentação. A gente vai seguir uma agenda, falar um pouco sobre benefícios da simulação, propriedades de escoamento, ou seja, modelos de turbulência, tipos de regimes permanente e transiente e simulações interna e externa, né? Dando início, então, nos benefícios da simulação. Qual que é a intenção hoje, né? É mostrar como uma simulação conectada, ela pode trazer benefícios para vocês projetarem e tomarem decisões para o produto de vocês, né? Para a validação do produto de vocês. Então aqui a gente tem um exemplo demonstrativo, né? De uma moto num escoamento externo, onde a gente tem um componente com uma determinada temperatura. E o nosso objetivo é justamente saber qual que é essa temperatura final num dado tempo. Tomar a decisão correta para que a gente possa fazer uma alteração de geometria e verificar o que essa alteração de geometria ela vai acontecer, vai ocasionar depois que a gente ter lá o nosso escoamento externo, né? Então vejam que quando eu tenho uma validação digital, eu consigo prever esses comportamentos sem precisar fabricar o nosso componente. E de forma que eu consiga testar cenários, ou seja, fazer uma modificação na geometria, que é justamente a nossa proposta com plataforma e SolidWorks, né? Onde eu faço a nossa alteração da geometria sem precisar importar novamente o CAD na simulação, ou seja, eu tenho um fluxo totalmente contínuo e integrado com o software, certo? Então vejam que a gente tem essas condições de alteração de geometria, onde eu tenho uma redução de mais ou menos 2 graus, 2,5 graus, né? Trazendo um estudo de caso para vocês, a gente tem um componente eletrônico onde a gente quer testar cenários diferentes geometrias para as aletas, tá? Então, qual que é o tipo de aleta que a gente pode utilizar para garantir uma eficiência global do meu sistema térmico, né? Qual que é a geometria da aleta mais eficiente? Então, para isso a gente trouxe um estudo de caso onde a minha temperatura máxima permitida seria de 100 graus naquela região onde eu tenho 2 processador, por exemplo, tá? Então vejam que eu tenho a minha simulação, onde eu tenho um escoamento interno, por exemplo, tá? E aqui eu tenho cenários diferentes. Primeiro cenário com uma geometria específica de aleta, onde a minha temperatura calculada foi de 108 graus. Então esse range, né, de 8 graus está acima do permitido. Ainda com a validação digital, eu consigo rapidamente fazer uma alteração de geometria e testar, ver qual que é essa temperatura para essa geometria alterada. Então vejam que eu tenho 104 graus, ou seja, a minha temperatura diminuiu com a geometria proposta, né? Porém ainda está acima do permitido, tá? E aí finalmente, né, com esse nosso fluxo contínuo de alteração de geometria e simulação conectada, eu proponho uma nova geometria para as aletas, né? E vejo que a temperatura calculada, 93 graus Celsius, está abaixo daquela minha temperatura máxima permitida, ou seja, está dentro do aceitável para o meu projeto. A intenção justamente é mostrar para vocês, nesse estudo de caso, que a gente altera a geometria, altera um projeto, né? Justamente para que a nossa simulação tenha essa integração e eu consiga avaliar cenários distintos com uma agilidade e uma rapidez. Tá?
Vejam que eu também consigo, nesse processo, né, de validação digital, avaliar se um ventilador é suficiente ou se eu preciso realmente de 2 ventiladores para essa geometria, né? E com um ventilador eu consigo ter uma condição um pouquinho acima, né? Mas seria suficiente, tá? A intenção agora é justamente mostrar para vocês como seria esse fluxo de trabalho, né? Onde eu tenho na minha plataforma 3D Experience a possibilidade de importar o arquivo CAD ou mesmo puxar do SolidWorks já pronto e fazer essa simulação, tanto externa quanto interna. Essa simulação ela pode voltar para o SolidWorks, né? O projeto pode voltar para o SolidWorks, eu posso fazer uma alteração no SolidWorks e voltar para a plataforma 3D Experience. Tudo isso de forma integrada. E vejam que eu tenho a possibilidade de fazer estudos complexos também, tá? Posso fazer um DOE, que é justamente uma otimização, né? Que a gente vai falar lá no finalzinho, num estudo de caso, tá? E posso também fazer análise de HVAC, conforto térmico, posso fazer daqui a pouquinho só um sistema interno ali, tá? Coisas mais simples quanto coisas mais complexas, tá? Aqui a gente traz outros exemplos, tá? Dentro da plataforma 3D Experience, onde a gente tem diversos produtos e diversas simulações, justamente mostrando agora ó, como é a alteração. Altero uma dimensão, refaço a simulação, reexecuto ela e vejo o que acontece com o meu produto após essa alteração. Então a proposta é justamente mostrar para vocês a simulação conectada, uma validação de forma que eu altero o produto, testo um cenário. Altero o produto, testo um cenário e vejo se esse cenário é aceitável ou não com o meu projeto. Um dos benefícios, tá, da plataforma 3D Experience é justamente essa visualização final, onde a gente consegue e tem a capacidade de não só rodar no nosso computador de forma local, mas sim rodar em cloud, ou seja, a gente tem um servidor da Dassault Systems disponível para os clientes, onde eles rodam essas simulações mais robustas e mais complexas lá no servidor em até 144 cores de processamento. Então a gente não fica refém da nossa máquina e não precisa fazer um investimento mais robusto em máquina. A gente compra um pacote de créditos para rodar no servidor da Dassault Systems, certo? Então, qual que é a proposta, né, a vantagem da validação digital? Como eu falei para vocês, é prever diversos cenários antes de fabricar um produto. Então, se eu consigo prever diversos cenários antes de fabricar um produto, eu não preciso gastar muito com o protótipo. Claro que eu vou fazer um protótipo para validar a minha simulação, mas eu não preciso fazer 5, 6, 7. Eu faço 1, 2. Consecutivamente, eu reduzo o número de ensaios experimentais. Então, em vez de fazer 5, 6 ensaios experimentais, faço 1, 2 para aquele número de protótipos só para validar a simulação. E, consecutivamente, eu reduzo o tempo de lançamento do produto. Por quê? Porque eu não preciso, não despendo mais tempo para fazer protótipo, não despendo mais tempo para ensaiar tantos protótipos. E, obviamente, que tudo isso entra num custo, né? Reduz o nosso custo de lançamento de produto e também o tempo. Dessa forma, a gente garante uma qualidade no produto, porque eu sei o que eu estou projetando, eu conheço as minhas variáveis, eu conheço o meu produto de cabo a rabo. Ou seja, dessa forma eu tenho uma confiança, né? Eu tenho uma confiabilidade, eu posso entregar isso para um cliente. E, por fim, eu gero uma competitividade, né? Eu tenho um produto competitivo. Ou seja, o nosso custo para a fabricação desse produto pode ser reduzido e o nosso lucro, né, maior, justamente porque eu otimizo esse produto. Falando um pouquinho então agora sobre propriedades de escoamento, né? Pensando um pouco mais tecnicamente referente a soluções de simulação CFD, né? Além de tudo que a gente já viu sobre simulação conectada, na SKA nós trabalhamos com diferentes soluções de simulação, né? No caso que CFD.
Quando nós falamos em simulação CFD, a questão de turbulência, como a gente modela a turbulência, ela é bastante importante, né? E existem diferentes formas de a gente resolver esses problemas. Então, aqui a ideia é rapidamente apresentar um pouquinho, tecnicamente, né, sobre como as nossas soluções trabalham. Quando nós falamos em turbulência, nós podemos classificar elas desde grandes até pequenas escalas, né? Ou seja, vórtices maiores ou menores, por exemplo, né, de um escoamento turbulento. E para cada um desses, existem diferentes modelos de como a gente resolve isso dentro de uma solução CFD. Então, nós temos lá o método que a gente fala que é o DNS, que é direto, né? Ou seja, a gente não vai modelar as nossas turbulências, a gente vai resolver elas todas, ou seja, ela normalmente está atrelada a um maior custo computacional, porque eu preciso ter uma malha maior, um tempo de solução maior, né? Então, maior custo computacional, enquanto o modelo Hans, que utiliza médias, né? Ele é o modelo talvez mais conhecido em soluções CFD comerciais e onde ele utiliza modelos de turbulência para prever o comportamento da turbulência, ou seja, eu não preciso necessariamente de uma malha tão refinada para resolver esse tipo de problema. Então, aqui só para demonstrar que dentro de modelos de turbulência da categoria Hans, por exemplo, nós temos também diferentes modelos que representam melhor o problema X, Y e Z, né? Então, cada tipo de problema possui um modelo de turbulência que é mais apropriado para a sua solução. Então, dentro das soluções, por exemplo, SolidWorks Flow Simulation e da plataforma 3D Experience que o Lamartine falou há pouco, nós trabalhamos essencialmente com os modelos Hans. E aqui a gente tem algumas imagens só comparando como seria o resultado utilizando o modelo A, B ou C em relação a um caso experimental. Como eu falei antes, a gente também trabalha com outros modelos. Então, a nossa solução, por exemplo, Simula Xflow, ela utiliza uma outra metodologia que a gente chama de LESS, né? Que é um meio termo entre o Hans e o DNS. Ou seja, nós modelamos parte do nosso modelo através de malha e a outra parte nós resolvemos modelamos com modelos de turbulência e outra parte nós resolvemos diretamente, né? Então é um modelo parcial entre esses dois modos, né? Ou seja, as grandes escalas, né, os vórtices com talvez maior quantidade de energia, nós acabamos resolvendo eles diretamente utilizando malha e resolvendo matematicamente. Enquanto lá pequenas estruturas que demandariam grande capacidade computacional, elas também utilizam modelos de turbulência para a resolução dos problemas. Partindo adiante agora e falando sobre tipos de regime, né? Então, na verdade, tanto falarmos sobre modelos de turbulência e regimes, como por exemplo aqui um regime permanente ou transiente, são problemas que estão relacionados ao estudo que a gente está resolvendo e que, obviamente, impactam na nossa solução. Então, por exemplo, se eu quiser avaliar, né, a eficiência de um refrigerador, de uma geladeira, de algo nesse sentido, né? Imagine que ele vai ter a porta sendo aberta. Nesse caso, até é interessante que a gente tem recursos para modelar essa dinâmica de corpo da porta desse meu refrigerador para fazer a dinâmica da abertura desse componente, por exemplo, né? E aí verificar como o escoamento interno ele está reagindo a essa ação, né? Ou seja, eu tinha lá uma temperatura possivelmente estabilizada dentro do meu refrigerador e aí eu abri a porta da minha geladeira. Ok, 1 minuto depois, qual o comportamento atual? Qual a temperatura atual dentro do meu refrigerador? Né? Então, todas as respostas que a gente pode utilizar um regime transiente para resolver esse tipo de simulação. Então, o que a gente tem normalmente é que a grande maioria dos nossos problemas ele é essencialmente transiente, né? Porém, existem alguns casos onde a nossa variação ela é muito pequena, né? Ou ele chega numa estabilização onde a gente pode caracterizar o problema como um regime permanente. Então, é isso que nós podemos resolver, né? Tanto de um método quanto no outro método. Bom,
mais algum exemplo aqui do que nós estamos falando aqui sobre regimes, né? Então, um tipo de estudo que está cada vez mais em alta é a análise de conforto térmico, né? E também regiões fechadas, onde pessoas circulam, né? Principalmente pensando nos tempos atuais de pandemia, onde a gente está muito preocupado com a circulação do ar dentro dos nossos ambientes. Então, com determinadas soluções que nós estamos avaliando aqui, por exemplo, nós podemos avaliar, nesse caso aqui, a parte aerodinâmica desse nosso transporte aqui de pessoas, né? Mas também, além de avaliar essa parte externa com relação à aerodinâmica, ver o perfil aerodinâmico, sustentação, etc., nós podemos avaliar outros parâmetros. Então, inicialmente, aqui nós estamos vendo quais são as forças resultantes sobre o nosso trem para poder dimensionar, por exemplo, as estruturas de fixação, né? Quanto a força da ação do vento, que talvez esteja na direção X ou Y, Z, está gerando na nossa estrutura. Então, são insights que a gente tem devido ao comportamento aerodinâmico da nossa estrutura. Porém, a gente também pode falar, em seguida a gente vai ver mais especificamente relacionado à região interna. Então, nós estamos aqui com nesse caso aqui, também podemos trabalhar isso tanto no regime permanente ou no regime transiente, né? E depois também falar como uma análise interna e externa que a gente vai ver na sequência. Mas agora, olhando para dentro desse meu componente, né? Como a questão térmica se desenvolve dentro do meu equipamento. Então, eu tenho uma temperatura externa, por exemplo, que está agindo nas paredes ali, nos vidros do meu equipamento. Eu tenho uma temperatura referente às pessoas. Eu tenho minha ventilação forçada do meu ar-condicionado, meu sistema de refrigeração aqui dentro desse meu componente. E aí, considerando o número X ou Y de pessoas, qual a temperatura que eu tenho estabilizada, por exemplo, ou no tempo mesmo. Então, eu posso fazer todas essas avaliações para identificar no tempo quanto demorou para, por exemplo, estabilizar, ou quanto tempo eu preciso deixar ligada a minha refrigeração até que ela estabilize a temperatura. Eu posso fazer isso, né? Fazer uma avaliação contínua, avaliar o escoamento interno propriamente dito, né? E aí, principalmente pensando naquela questão de novo de como o ar que eu estou expelindo talvez está chegando na outra pessoa. São todas avaliações que nós podemos fazer diretamente aqui utilizando uma ferramenta CFD. Nesse caso aqui, pensando em conforto térmico, né, levando em consideração umidade relativa, ou seja, HVAC. Outro exemplo também clássico relacionado não tanto à parte térmica, mas que poderia ser também, mas e sim a parte de regime transiente ou permanente, né? Esses regimes transientes podem ser utilizados para esse tipo de exemplo, onde nós estamos vendo aqui, por exemplo, um veículo que está andando a uma velocidade específica e aí ele tem uma frenagem, né? Ou seja, o escoamento dentro do nosso reservatório ele tem uma movimentação, né? Então eu consigo identificar em quanto tempo, né, o meu fluido ele se estabilizou, por exemplo, e até mesmo adicionando algumas barreiras internas chamadas de chicanas, se esse comportamento ele é aprimorado, né? Se eu tenho a estabilização realizada em mais ou menos tempo, qual a intensidade, etc. Para finalizar, nós vamos falar um pouco do tópico sobre simulação interna e externa, né? Mas que na verdade a gente já acabou vendo bastante nesse sentido, né? Mas trazendo mais alguns exemplos aqui para vocês. Nós temos, por exemplo, diferentes tipos de necessidades. Pensando no mundo de equipamentos agrícolas, por exemplo, aqui nós podemos fazer a avaliação, né, da questão térmica do motor desse nosso componente, né, desse nosso trator aqui, por exemplo. Então, nós poderíamos fazer uma análise interna somente dentro do sistema de motor, onde eu tenho meu sistema de arrefecimento, mas eu também posso considerar ou não aqui a ação externa, né? Ou seja, quanto o meio está interagindo aqui, está influenciando nas temperaturas que eu estou tendo dentro do meu componente. Como num dia, né, de verão do Rio Grande do Sul ou de inverno do Rio Grande do Sul, qual a diferença, né? Então, todas essas possibilidades, pensando no que o Lamartine estava comentando anteriormente, nós podemos facilmente gerar esses diversos cenários, e principalmente com essa conexão com ferramentas CAD,
facilita muito, né? Então, pensando na plataforma, no Xflow, no Flow Simulation, qualquer ferramenta dessa está totalmente acoplada, né, ou pode estar totalmente interagida com uma solução CAD. Então, eu posso utilizar os recursos do próprio SolidWorks de gerar configurações das peças para justamente testar diferentes cenários. E aí, novamente, pensar em conforto térmico, como, por exemplo, a refrigeração de ambientes, né? Quem trabalha em escritórios sempre já sofreu ou vai sofrer com esse tipo de questão, né? Que o ar bate na pessoa A, na pessoa B. Então, poder distribuir da forma mais eficiente, né, o ar para que ele fique homogêneo e que tu possa identificar qual a região quente, eu vou colocar o Caetano lá porque ele sente muito frio, né? Ou vou colocar o fulano lá no outro setor que talvez fique mais frio, etc. Né? Então, todas são possibilidades que nós podemos resolver pensando numa análise interna, conforto térmico, etc. Seguindo aqui, a gente trouxe alguns estudos de caso, e para esse cenário seria uma análise externa, né, onde a gente tem um escoamento do ar batendo nesse painel solar. Então, qual que é a intenção? É justamente vocês entenderem uma análise externa, né, e aí depois a gente vai trazer um cenário para otimização de produto, né. Então, o que é análise externa, né? Justamente como o Caetano mostrou nos vídeos, a gente tem um domínio aberto, a gente tem uma velocidade de um vento, por exemplo, numa determinada direção, e a gente tem um escoamento do ar ali batendo, nesse caso, no nosso painel. Então, a gente pode ter um resultado de pressão, e aí depois jogar essa pressão numa análise estrutural, por exemplo. A gente pode ter velocidade do vento, a gente pode ver a turbulência, os vórtices que são gerados após o choque, né, a colisão do vento no painel, por exemplo. E a intenção, justamente, aqui, como a gente trouxe o assunto de otimização, né, é mostrar como que a plataforma ou o SolidWorks, até mesmo a Xflow, pode trazer de benefício para vocês para fazer uma escolha e otimizar esse produto. Nesse cenário, a gente trouxe um exemplo de DOE, né, onde é feita uma análise de sensibilidade de alguns parâmetros. Então, por exemplo, voltando aqui, né, a gente tem a alteração de ângulos desse painel, a gente pode ter o painel sendo modificado com a posição solar, e é justamente o que vai acontecer com o escoamento externo quando esse painel está num determinado ângulo. Né? Qual que é o ângulo ótimo, talvez, enfim, a gente pode executar um DOE, né? Trazendo para o mundo plataforma, mas eu ainda posso executar isso dentro do SolidWorks, tá? Por exemplo, a gente tem aqui o nosso DOE configurado e a gente puxa os solvers, né, do CFD. Então, eu ainda falo de conexão, de validação digital conectada, porque eu não descartei o meu estudo nem o meu CAD. Todas as informações estão aqui dentro, eu só arrasto o arquivo. Adiciono parâmetros, então, por exemplo, eu quero modificar um ângulo num determinado range. Então, tudo isso eu quem coloco no software, né? Eu que trago esse input. E o DOE vai fazer essa variação, essa análise de sensibilidade, e nos entregar resultados para esses ranges solicitados. E ainda, baseado nessa análise de sensibilidade, ele nos diz qual que é o parâmetro ótimo para esse nosso projeto, para esse nosso modelo. E aí vejam que o interessante, né, falando de plataforma, todas essas informações ficam conectadas na web. Então, uma vez executado, tanto local quanto em cloud, meu colega, o Caetano, por exemplo, está lá em Santa Catarina, sei lá, ele pode acessar a web, né, o Google, e visualizar esses resultados, tá? Por fim, um próximo estudo de caso, tá? E aí seria um estudo de caso interno, onde a gente tem um motor. A gente vai fazer uma análise térmica, vou mostrar para vocês como que é feita a configuração dessa análise, né, de escoamento interno, e aí por fim eu vou trazer um bônus para vocês pensarem, né, para vocês discutirem aí com vocês mesmos, tá? Qual que é a intenção aqui?
a gente tem entradas, né? Então a gente vai colocar lá as propriedades de materiais sólido e fluido, vai colocar uma vazão máxima de um refrigerante e imputar temperaturas de parede, tá? A gente prepararia o modelo, tá? Prepararia a malha, definiria o cenário, né? Ou seja, a gente vai colocar as condições de contorno, tá? Vai rodar a nossa simulação, então, como eu falei para vocês, tanto local quanto cloud, e aí vai pós-processar isso. Qual que é a informação que a gente está preocupado aqui, né, nesse estudo de caso? Seria uma distribuição de temperatura no sólido e o campo de distribuição do escoamento no domínio interno ali, tá? Vou mostrar agora como seria essa configuração na plataforma, tá? Focando na plataforma. Então, eu tenho meu usuário, tá? E esse usuário vai trabalhar dentro de um app que a gente vai chamar de Fluid Model Creation, onde ele vai atribuir os domínios internos e qual o fluido desse domínio, tá? E qual que é a intenção aqui? É mostrar para vocês que a plataforma, apesar de ser uma novidade para muitos, né? É mostrar para vocês que ela é fácil e ela é muito elegante na geração da simulação. Apesar de ser uma novidade para muitos, ela é bem fácil e interativa, tá? Então vejam que eu tenho o meu domínio interno criado. O que eu vou fazer agora? Vou criar os cenários, ou seja, eu posso criar 1, 2, 3, 4 cenários com 4 vazões máxicas diferentes para avaliar a distribuição da temperatura a partir dessas vazões. Ou posso fazer o contrário, né? Posso mudar o tipo de refrigerante utilizado para ver qual que vai ser a temperatura final. Então, o cenário que eu chamo, né, é justamente a simulação, a configuração da simulação. Partindo do cenário, a gente criaria a malha, tá? E aí tem diversas malhas. E, posteriormente, a configuração da simulação. Então vejam que a gente habilitou ali as temperaturas, o modelo de turbulência que o Caetano já falou para vocês. A gente pode escolher entre uma análise transiente ou permanente, nesse caso permanente. E aí, por fim, a gente vai para as condições de contorno. Então eu tenho condições de contorno ali de um fluido, condições de contorno de temperatura na parede do sólido, etc. Tá? Vejam que eu tenho um painel na direita que vai mostrando para vocês todo o passo a passo se está ok ou não, ou se falta alguma informação. Então a plataforma 3Z Experience, ela também auxilia o usuário nessa condição. Por fim, posso também colocar propriedades um pouco mais complexas, por exemplo, parede, se essa parede, apesar de ser um domínio interno, né, se essa parede vai trocar ou não calor, se essa parede tem uma condição de calor, uma temperatura atribuída, certo? Aqui a gente está colocando uma temperatura de parede do sólido, e aí, por fim, né, qual que é o nosso resultado? A gente tem lá a distribuição da temperatura nesse motor, podemos verificar velocidades, vetores, uma pressão devido a esse escoamento, enfim, a gente faria agora o pós-processamento. A intenção agora é mostrar para vocês como um bônus e botar uma pulga atrás da orelha aí de vocês, que é justamente, beleza, eu fiz a minha análise térmica, né, o meu estudo interno com temperatura, o que eu posso fazer com isso, né? Pensando num motor, essa temperatura ela vai causar dilatações, enfim, o componente vai sofrer estruturalmente, e eu posso, dentro da plataforma ou dentro do SolidWorks, dentro do Xflow, trabalhar com um estudo fluido estrutural, de uma via ou de duas vias. Eu posso alimentar o software estrutural tanto com uma via quanto duas vias. Nesse cenário, a gente exportou uma planilha Excel justamente para alimentar o software estrutural, por exemplo, com essas informações de pressão ou de temperatura, tá? Então vejam que eu tenho aqui o meu estudo CFD, trago aquela
aquela informação de temperatura do Excel para análise de elementos finitos. E aí eu posso verificar qual que é essa distorção dos componentes, né, essa dilatação, para fazer uma validação estrutural. Então aqui eu tenho meus deslocamentos devido a essa dilatação e as tensões devido a essa dilatação. A intenção é justamente colocar uma pulga atrás da orelha de vocês para mostrar para vocês que a gente tem um próximo passo, que esse próximo passo ele continua conectado dentro do mesmo software, certo? Então, por exemplo, esse componente, ele é um componente crítico onde ele não pode sofrer uma distorção dos furos. Então, como é que eu enxergo se esse furo sofreu uma distorção devido a essa dilatação? Eu faço a minha análise estrutural a partir das informações do CFD e avalio, por exemplo, se essa furação sofreu uma distorção significativa ou não. Então vejam aqui que eu tenho em vermelho o meu furo indeformado, né, antes de receber a variação de temperatura, e na linha azul, né, eu tenho o meu furo após receber essa temperatura, após a distorção, após a dilatação. E aí, com esse tipo de estudo entre CFD e FEA, eu consigo avaliar os meus componentes de uma forma muito mais detalhada e muito mais específica. Para quê? Para garantir essa confiabilidade e competitividade no mercado, né? Então vejam aqui que eu tenho as tensões variando ao longo da minha distância, né? Ao longo do meu arco. E por fim, para finalizar, o que pode acontecer com essa dilatação ao longo do tempo, né? Eu posso também, dentro da plataforma, ou falando em Xflow, Abacus, né? Eu posso fazer uma análise de fadiga. Ou seja, esse nosso componente vai sofrer com as dilatações, com as pressões, porém, em quantos ciclos esse componente aguenta, né? Em quantos ciclos esse componente vai quebrar, vai fadigar. Tudo isso eu faço com essa conexão de CFD e FEA, de uma forma conectada, porque a gente está trabalhando dentro do mesmo software. Então, eu não perco essas informações. Quero fazer uma alteração de geometria, seleciono o app de CAD, altero a geometria, volto para o app da simulação. Essa informação ela continua de forma contínua, né? Pessoal, o que a gente tinha para mostrar para vocês era isso. Foi uma conversa um pouco mais rápida, mas eu espero que com os estudos de caso tenham ficado bem claros e engrandecedores para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, o façam, né? Para que a gente consiga esclarecer essas dúvidas. Vamos deixar aí uns 10, 15 minutinhos para as perguntas. Então, novamente agradecendo a participação de todos também, né? E também aqui nos colocando contatos, né? Se vocês quiserem mandar um e-mail ou enviar uma pergunta agora, fiquem à disposição. Nós trabalhamos com diferentes soluções, onde a gente viu que, e cada vez mais a gente tem visto que trabalhar conectado é importante, né? Então nós vimos que dentro da plataforma, por exemplo, e principalmente, nós temos diversas soluções que são todas conectadas. A gente tem lá o mundo CAD também e outros mundos que a gente também consegue resolver, tá? Então, uma das perguntas aqui que o José realizou foi referente a o que é melhor, trabalhar cloud ou local, por exemplo, né? Então, esse é um conhecimento que a gente vem agregando ao tempo, né? Mas o que acontece, né, quando a gente está trabalhando local ou cloud, né? É principalmente relacionado ao tempo, né? E tempo que a gente fala na engenharia é dinheiro, a gente conseguir resolver mais rápido os nossos problemas. Então, quando nós temos a possibilidade de simulação cloud, nós estamos falando de computação, né, em recursos de computação muito aprimorados e de última geração que resolvem problemas de uma forma muito mais rápida. Então, eu não preciso também investir tanto em hardware, né, principalmente pensando com o valor do dólar atualmente,
hardwares local e isso está ficando cada vez mais caro, né? Então, em vez de eu gastar dinheiro com hardware que pode ficar obsoleto, eu posso adquirir processamento em nuvem da Dassault, por exemplo, e dessa forma não precisar me preocupar com hardware e ter a solução ainda em tempo mais rápido, né? Então, são todas capacidades. Pensando no nicho de soluções que nós temos, né? Dentro da plataforma 3D Experience, principalmente a solução onde a gente está falando em cloud, né? Então, se alguém tiver interesse em falar cloud, a gente está falando dentro da plataforma 3D Experience especificamente, né? O Pedro perguntou aqui quantos núcleos de processamento eu posso rodar local, né? Pensando nessa mesma linha. É interessante também que, por exemplo, dentro da plataforma 3D Experience, além de nós podemos rodar cloud, nós podemos rodar local. Porém, temos algumas nomenclaturas referentes ao tipo de licenciamento quando está falando em cloud, né, nas soluções da 3D Experience. Mas, resumidamente, nós podemos, com o FMK, que é a simulação de fluidos da plataforma, nós podemos rodar 16 cores local e também 16 cores na nuvem de graça, sem ter nenhum custo adicional, o que é bastante importante, né? O Hugo perguntou aqui, então, pelo que eu entendi, a Dassault colocou todas as soluções dentro da plataforma, foi isso? Exatamente, né? Todas as soluções da Dassault estão migrando para dentro da plataforma. Então, quando nós vimos, por exemplo, ali no final, a simulação FEA, né, conectada ali com o input de entrada da nossa simulação CFD, basicamente nós estávamos vendo o Abacus, né? Ou seja, o solver do Abacus resolvendo um problema estrutural dentro da plataforma. A parte de fadiga também. Então, sim, né, as soluções estão sendo migradas para dentro da plataforma. O Diego perguntou, achou interessante o uso do Flow, no entanto, não entendi se a minha licença está habilitada ou mesmo se o 3D Experience é uma licença de apresentação. Na verdade, Diego, a gente está falando, eu não sei se você tem o Flow Simulation, talvez, a gente está falando de diversas soluções, né? Quando nós falamos, por exemplo, no SolidWorks, no SolidWorks Flow Simulation, nós estamos falando de uma solução on-premise, que a gente chama, que é uma solução local, né? Ou seja, você tem a licença na sua máquina, você roda na sua máquina. Quando nós falamos na 3D Experience, é uma outra solução. Você acessa um outro ambiente, que ele é conectado ao CAD SolidWorks justamente para fazer essa utilização da tua base de arquivos que você já tem, né? Então, ou seja, existe um ambiente CAD dentro da plataforma, porém você pode utilizar o arquivo CAD do teu SolidWorks, ou seja, passar para dentro da plataforma de forma automática, né? Mas sim, é uma outra solução, é uma outra licença que você vai estar trabalhando. O Simula tem FSI de 1 ou 2 vias? Essa também é uma pergunta interessante, né? No final ali com o Lamartine, nós vimos basicamente uma simulação FSI, né? Que é acoplamento fluido-estrutura, né? Onde a gente chama de uma via, né? Ou seja, nós exportamos as informações do CFD e importamos dentro do da nossa solução de simulação estrutural, né? Mas sim, com o Simula a gente também consegue ter o 2 vias, ou seja, ter a resposta de volta agora do meu estrutural para o CFD e do CFD para o estrutural, né? Isso pode ser realizado através do Abacus, do Xflow, por exemplo. O Diego pediu para enviar também mais informações. Diego, com certeza, nós temos o teu e-mail ali nas informações do cadastro do webinar. A gente faz o contato com você. Se você sentir à vontade, também pode enviar um e-mail para a gente ficar à vontade. Beleza. Aqui o Manuel perguntou sobre poder alugar licenças, né? Isso é interessante também relacionado à plataforma, que ela tem uma modalidade de aluguel de licenças também, né? Então você pode alugar por 30 dias, né? Acho que na verdade o período mínimo são 3 meses. Então 3 meses, 6 meses, 9 e 12, né? Que seria um ano, né? Então, ou seja, para quem principalmente trabalha com demandas específicas, isso se torna interessante, né? Ou seja, eu tenho um projeto agora, mas eu não tenho certeza sobre projetos para longo prazo.
então eu posso comprar uma solução que vai me atender sobre aquele período específico, né, que eu estou trabalhando. Ou seja, eu tenho um projeto de 3 meses ou de 6 meses, eu adquiro uma licença referente ao tempo que eu vou especificamente utilizar, né? Então essa é uma possibilidade, tá? Ok, eu acho que seria mais ou menos por aí. Novamente, temos os nossos e-mails de contato aqui em mãos, né? Fiquem à vontade para nos escrever. Esse webinar ele deve ir para o nosso canal do YouTube da SKA, então se vocês quiserem rever, né, nossas histórias aí, enfim, nós estamos à disposição de vocês, se vocês tiverem algum estudo de caso que vocês queiram resolver, e fiquem à vontade, né? Assim como a gente tem o canal da SKA, nós da engenharia da SKA temos o canal chamado Manual da Simulação. Quem tiver interesse também, procura Manual da Simulação lá no YouTube, no Instagram, vocês vão ter as informações e nós estamos constantemente abastecendo lá com novidades e dicas, etc., para que justamente vocês possam ter sempre o melhor da simulação e nós estamos sempre aí para resolver esses problemas. Certo? Então, eu agradeço a participação de todos. Um bom almoço, uma boa terça-feira, um bom restante de semana e bom trabalho a todos. Um abraço.